No interior do estado de São Paulo, uma jovem mulher chamada Isabela Oliveira tomou uma decisão triste e polêmica para agradar seu novo namorado. O que ela não esperava era que isso lhe traria amargas consequências. Isabela mal tinha acabado de completar seus 18 anos de idade quando sua filha Beatriz nasceu. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa foi a melhor notícia que ela poderia ter recebido nos últimos anos, afinal, a jovem finalmente iria ter alguém especial novamente em sua vida. Desde que sua mãe morreu, quando ela ainda era muito jovem, sua vida ficou mais solitária e complicada. Ela foi obrigada a ir morar em um orfanato, mas não conseguiu ser adotada por nenhuma família e dessa forma, quando completou sua maioridade, se tornou oficialmente independente e sozinha. Sendo acostumada a lutar muito por tudo que conquistava, Isabela sempre correu atrás de seus objetivos com muita determinação e principalmente, sem depender de ninguém para isso. E conseguiu, mesmo que ainda muito nova, um emprego estável e uma casa pequena para morar de aluguel com sua filha, onde fez o primeiro aniversário da pequena. Ela organizou uma singela comemoração, somente com suas amigas mais próximas. Uma delas, Camila, trouxe um amigo de seu irmão. Ele era um jovem alto e com o rosto agradável para os olhos, e embora Isabela estivesse muito ocupada atendendo os convidados, o jovem chamou-lhe atenção desde o momento em que entrou no lugar. Sua amiga percebeu os olhares e decidiu os apresentar. Seu nome era Lucas e ele trabalhava com desenvolvimento de aplicativos para empresas. Ele era solteiro e logo demonstrou também interesse em Isabela. De forma muito direta e sem rodeios, ele perguntou onde estava o pai de sua filha Beatriz, que estava fazendo aniversário, e ficou surpreso com a resposta dele: me deixou quando eu disse que estava grávida e talvez isso tenha sido para o melhor, estou mais feliz sem ele, disse Isabela. Após isso, ele a chamou para tomar um ar na varanda da modesta casa e a jovem não hesitou em dizer sim. Eles conversaram brevemente e quando a comemoração de sua filha acabou, Lucas saiu do local com um encontro marcado com Isabela para a semana seguinte. Ela mal conseguia conter a ansiedade de ver o rapaz novamente, fazendo com que a semana passasse bem mais lentamente do que o usual. Quando chegou o dia, o rapaz a cortejou a noite inteira e ao final do encontro, deu-lhe um beijo de despedida, selando a conquista e finalmente formando um bonito casal. Isabela estava mais feliz do que nunca pois havia tudo o que queria, um homem agradável, bonito e compreensível com o fato de ela ter uma filha. Entretanto, sua euforia foi precipitada. Após alguns meses, os dois já tinham tido encontros maravilhosos e estavam apaixonados um pelo outro e com toda essa felicidade, Lucas chamou a mulher para vir morar em seu apartamento, já que a casa de Isabela era pequena e desconfortável para ele. A jovem sem dúvida saltou de alegria, pois ele demonstrava ser uma pessoa que não fugia de um compromisso, como fez seu último namorado, e aquilo a animava por um futuro promissor de felicidade não somente para ela, mas para sua pequena filha Beatriz também. Acho que não vai demorar muito para ele me pedir em casamento, dizia a mulher inocente para sua amiga. Ela reuniu suas coisas e se mudou para o bonito apartamento de Lucas, mas os inconvenientes começaram quando Isabela decidiu colocar o berço de Beatriz no quarto principal, em que ela e seu namorado também dormiam. O homem pediu no mesmo momento em que viu para tirar o berço e posicioná-lo em outro cômodo: olha, eu acordo cedo e não quero ficar sendo despertado durante a madrugada inteira por um recém-nascido, repetia Lucas, tentando ressaltar seu ponto. Mas Isabela tentou convencê-lo dizendo que elas sempre dormiram juntas, porém, tudo foi em vão, o homem era irredutível e manteve firme sua decisão. A mulher se sentiu na obrigação de cumprir, já que a casa era dele e ela queria evitar confusões logo no primeiro dia. Na mesma madrugada daquele dia, a pequena Beatriz chorou por diversas vezes chamando por sua mamãe, mas Lucas insistiu para que a mulher não se levantasse da cama. Ela precisa começar a ser mais independente. Você precisa ser firme, dizia o homem. Isabela sofreu em silêncio por não poder consolar e alimentar sua filha à noite, mas disse que seu namorado tinha um ponto válido. Ele se comportava como um verdadeiro pai durante as manhãs, mas quando a noite chegava, era como se ele se virasse um inimigo declarado da bebê. 3 meses se passaram da dura rotina e apesar de difícil, Isabela já estava se acostumando. Até que seu namorado Lucas chegou em casa com alegria estampada em seu rosto, dizendo que tinha recebido ótimas notícias do trabalho. Seu chefe havia lhe oferecido uma vaga de emprego no exterior,
mais precisamente em Portugal, onde a empresa havia acabado de abrir uma filial. Ele faria o gerenciamento de uma das equipes e aquilo era o tipo de oportunidade que ele não poderia desperdiçar, pois além de ter um ótimo salário, era finalmente uma chance de crescer profissionalmente em sua carreira. Ele contou de maneira empolgada para Isabela começar a se preparar, pois eles iriam juntos para essa nova aventura. A jovem mulher ficou claramente feliz por seu namorado e como não havia nenhuma família ou algo que aprendesse aqui, disse que já iria providenciar seus documentos e tirar os vistos para ela e sua filha Beatriz, para que todos pudessem partir o quanto antes. Entretanto, nesse momento, a expressão de Lucas se transformou completamente. Ele disse que seria totalmente inapropriado levar uma criança para um país distante em que eles nunca estiveram antes. O namorado sugeriu que eles fossem primeiro e depois que se estabelecessem e tudo estivesse acertado, ela voltasse para buscar a pequena Beatriz. Mas Isabela se opôs a todo momento e disse que não poderia deixar sua filha sozinha para trás, repetindo que ela cresceu sem uma mãe e sabe o quão doloroso foi se virar sozinha. Mas você não estará abandonando a Beatriz. É simples, você só precisa deixar a Beatriz com alguma pessoa de sua confiança. Buscaremos ela depois, eu prometo, dizia Lucas, que após isso, foi direto para o banheiro tomar um banho. Enquanto estava sozinha, Isabela refletiu desesperadamente sobre a escolha que tinha em suas mãos. Ela ponderou que o sucesso financeiro de seu namorado poderia trazer benefícios para sua filha no futuro. E se dissesse não para a proposta, possivelmente perderia seu namorado. Tinha que escolher, portanto, entre ele ou sua filha. A aflição tomou conta de sua cabeça e corpo durante toda a noite, mas no dia seguinte, foi conversar com Laura Santos, sua melhor amiga desde o trabalho. Contudo, recebeu uma resposta desagradável, com a qual ela não contava. Eu gostaria muito de poder te ajudar, você sabe que eu adoro a pequena Beatriz. Mas eu estou desempregada, mal consigo me sustentar. Isabela pensou durante alguns segundos e respondeu de prontidão que essas não deveriam ser preocupações, pois ela daria leite e fraldas suficientes, além de enviar dinheiro toda a semana para eventuais despesas. Lucas disse que elas duas poderiam morar em seu apartamento, já que ele ficaria vazio e dessa forma, não precisam se preocupar em pagar aluguel, pois o homem se encarregaria disso. Foi assim que Isabela partiu. Ela saiu de seu país acompanhada de seu namorado e deixou sua filha de apenas 1 ano e 6 meses sob os cuidados de sua melhor amiga. No início, tudo parecia correr bem. A jovem mãe ligava em vídeo todas as noites para falar com Laura e sua filha Beatriz, mesmo que o fuso horário fosse bem diferente e ela tivesse que passar madrugadas acordada. O dinheiro era enviado toda semana e sem falta. Era o suficiente para Laura se sustentar e ainda cuidar da bebê, mas infelizmente, depois de apenas 4 meses tudo mudou. Aos poucos as ligações foram se tornando menos frequentes, até pararem completamente sua filha chorar desesperadamente todas as noites, sentindo falta de ouvir a voz e ver o rosto de sua mãe. O dinheiro para comprar fraldas e outros itens parou de chegar todas as semanas e passou a ser mensal, mas logo depois, simplesmente desapareceu. Laura entrou em pânico ao não conseguir mais contato com sua melhor amiga, os números que ela tinha apenas chamavam ou às vezes davam como desligado. Laura foi obrigada a procurar um emprego de forma desesperada. Depois de semanas distribuindo currículos e fazendo ligações, a mulher conseguiu um trabalho como atendente em uma loja de conveniência. Ela precisou explicar que tinha uma bebê para cuidar e que precisaria levá-la todos os dias, mas eles a aceitaram bem e não viram problema com isso. A vida já estava complicada o suficiente quando Laura recebeu uma notificação em sua porta, avisando que o aluguel do apartamento em que morava já estava vencido há 1 mês. Caso não fosse efetuado o pagamento, o mesmo precisaria ser desocupado o mais rápido possível. Obviamente a mulher não iria conseguir sustentar um local daqueles apenas com seu salário de atendente e tentou conversar com o dono do prédio, que foi enfático ao dizer, sem dinheiro, sem casa. Foi um verdadeiro pesadelo. Laura tentou ligar para Isabela e Lucas, mas não conseguiu contato com o casal. Mesmo com sua vida virada de cabeça para baixo e a responsabilidade de criar uma bebê que não era sua, Laura não se abalou. Não se preocupe, pequena. É na adversidade que iremos triunfar. Você não saiu do meu ventre, mas prometo que jamais vou lhe deixar faltar alguma coisa, disse a mulher para a bebê que estava em seu colo.
Elas já estavam juntas há quase um ano e era inevitável que não se apegassem uma à outra, já que passavam o dia inteiro juntas e Laura a criava e a amava como se fosse sua própria filha. Para sua sorte, o gentil casal que havia lhe dado o emprego soube de toda a situação e disse que as duas poderiam morar no quarto vago que tinham em sua casa. Ambos foram verdadeiros anjos em meio a todo esse caos. Eles acolheram as duas e mudaram completamente suas vidas. Decidiram pagar a escola de Beatriz até ela se formar, sendo responsáveis até mesmo pela sua bela festa de 15 anos. O casal rico dizia que ela era uma menina maravilhosa e que isso tudo era graças à criação e educação que recebeu de Laura, que foi uma trabalhadora exemplar na casa durante todos esses anos, sendo também muito grata por toda a ajuda que recebeu de seus patrões. Beatriz já havia atingido sua maioridade e graças à sua educação de qualidade passou para uma das melhores universidades de São Paulo, dedicando anos de estudo ao curso de Direito. Estando sempre por perto e demonstrando proatividade, sua carreira não demorou muito para alavancar e com alguns anos, a mulher já era uma das advogadas mais renomadas do país. A mulher que a criou, Laura, estava orgulhosa e dormia todos os dias com uma graciosa sensação de satisfação, por saber que havia feito um ótimo trabalho e a melhor decisão de todas ao aceitar ficar com Beatriz há mais de 2 décadas atrás. O casal que a acolheu em sua casa estava sempre em contato com a jovem, dando dicas em sua carreira e lhe desejando sucesso. Um dia, todos eles estavam jantando em um belíssimo restaurante, quando de repente, o celular de Beatriz tocou. Ela atendeu e se surpreendeu por receber uma ligação de um escritório de advocacia renomado, mas ouviu com atenção. Desculpe ligar tão tarde, senhorita Santos, mas tem uma mulher que precisa de assistência jurídica nos Estados Unidos. Ela está enfrentando um caso de violência doméstica e pediu especificamente pela sua ajuda. Disse o advogado no telefone. Beatriz, no mesmo momento, saiu do jantar e foi diretamente para o escritório organizar toda a papelada e ao olhar para os documentos que constavam no papel, se surpreendeu. Isabela Oliveira era o nome da mulher que precisava de ajuda. Acontece que ela morou todos esses anos com Lucas e a relação era péssima. Em um ataque de estresse e covardia, o homem a agrediu e disse para que ela saísse de sua casa, pois ele já estava até mesmo vendo outra mulher. Laura observou o dilema e perguntou se a jovem iria ajudar sua mãe biológica ou não. Eu não tenho outra escolha, a não ser pela certa. Disse Beatriz em resposta. No dia seguinte, ela voou para os Estados Unidos para representar sua mãe nos tribunais, garantindo justiça para aquela que apesar de ter falhado como mãe, merecia viver livre de abusos. Ao conquistar a vitória no tribunal, Beatriz não poupou esforços para ajudar Isabela a se reerguer. Juntas, mãe e filha, enfrentaram os desafios da vida, fortalecendo ainda mais os laços que agora eram mais profundos do que nunca. A história de superação, amor e resiliência ganhou destaque na mídia, inspirando outras pessoas a enfrentarem suas adversidades com coragem e determinação. Laura, a mulher que criou Beatriz, continuou sua vida com uma nobreza admirável. Após Beatriz partir para os Estados Unidos para ajudar sua mãe biológica, Laura sentiu um vazio em sua rotina, mas sua dedicação à pequena Beatriz ainda permanecia viva em seu coração. O casal que a acolheu em sua casa continuou sendo uma fonte de apoio e amizade, reconhecendo a generosidade e o amor que Laura dedicou a Beatriz ao longo dos anos. Mesmo com os desafios da vida, Laura manteve seu emprego como atendente na loja de conveniência. Seu papel como mãe adotiva a transformou em uma pessoa resiliente, capaz de enfrentar as adversidades com força e compaixão. O casal rico, agradecido pela influência positiva de Laura na vida de Beatriz, continuou oferecendo suporte emocional e ocasionalmente financeiro, demonstrando uma amizade duradoura. Ao longo dos anos, Laura encontrou novos propósitos em sua vida, dedicando parte de seu tempo livre a trabalhos voluntários e causas sociais. Sua história de bondade e generosidade também ganhou visibilidade, inspirando outras pessoas a fazerem a diferença na vida daqueles que precisam. Laura manteve contato com Beatriz, celebrando suas conquistas e compartilhando alegrias à distância. A relação entre mãe adotiva e filha continuou sendo uma fonte de carinho e respeito mútuo, mostrando que os laços familiares podem se estender para além dos laços sanguíneos.
Mesmo que os caminhos de Laura e Beatriz tenham tomado rumos diferentes, o amor e a gratidão entre elas permaneceram intocáveis, criando uma história de união e compaixão que perdurou ao longo do tempo. Embora Beatriz tenha voado para os Estados Unidos para auxiliar sua mãe biológica, o amor verdadeiro de filha para mãe ainda pulsava forte em seu coração em relação a Laura. A distância física não apagou os laços afetivos que foram cuidadosamente tecidos ao longo dos anos. Beatriz, apesar de estar ao lado de Isabela para enfrentar os desafios jurídicos, sempre encontrava momentos para se conectar com Laura, seja por meio de videochamadas ou trocas de mensagens carinhosas. Durante suas conversas virtuais, Beatriz expressava sua gratidão eterna a Laura, reconhecendo que foi graças ao amor, paciência e ensinamentos dela que se tornou a mulher forte e bem-sucedida que era naquele momento. O respeito e a admiração por Laura apenas cresciam, tornando-a uma figura materna inesquecível em sua vida. Beatriz não deixava de incluir Laura em suas realizações e conquistas. Seja nas vitórias acadêmicas, nas conquistas profissionais ou até mesmo nos momentos de lazer, ela compartilhava cada detalhe com Laura como faria com uma mãe de sangue. A mulher que a criou sempre estava presente em suas memórias e decisões, moldando sua visão de mundo e seus valores. Laura, por sua vez, continuava a acompanhar a vida de Beatriz com orgulho e carinho. Mesmo com a distância, as palavras de gratidão e amor que recebia de Beatriz eram um bálsamo para seu coração. Saber que sua dedicação e cuidado foram fundamentais para o sucesso e a felicidade da jovem era a maior recompensa que poderia desejar. As festividades e datas especiais eram celebradas de maneira conjunta, unindo as duas mulheres que, de formas diferentes, desempenharam papéis cruciais na formação da mulher incrível que Beatriz se tornou. O Dia das Mães era um momento especial em que Beatriz fazia questão de homenagear tanto Laura quanto Isabela, reconhecendo a importância única de ambas em sua jornada. A história dessa família única demonstrava que o amor verdadeiro e incondicional não se limita aos laços biológicos, mas é forjado nas experiências compartilhadas, nas lições aprendidas e na aceitação mútua. A história de Beatriz, Laura e Isabela tornou-se uma poderosa ode ao amor e à maternidade, transcendendo fronteiras e mostrando que, no final das contas, o que importa é a conexão profunda e genuína que une as almas afins. À medida que a vida de Beatriz se desdobrava com sucesso e prosperidade, ela percebeu que os sentimentos de ciúmes entre Laura e Isabela poderiam comprometer a harmonia da relação que ela tanto valorizava. Determinada a promover a paz e o entendimento, Beatriz decidiu tomar medidas concretas para garantir que ambas as mulheres que desempenharam papéis fundamentais em sua vida se sentissem amadas e reconhecidas. Na primeira oportunidade, Beatriz adquiriu uma casa aconchegante para Laura, um lugar onde ela poderia desfrutar de conforto e independência. Além disso, Beatriz montou uma loja para Laura, permitindo que ela explorasse seus interesses e paixões. A jovem também presenteou Laura com um carro, proporcionando-lhe total autonomia e liberdade para percorrer seus caminhos sem depender de ninguém. Com Isabela, a história foi igualmente marcante. Beatriz, demonstrando um coração generoso, organizou meticulosamente a vida de sua mãe biológica ao alugar um apartamento confortável. Além disso, Beatriz não mediu esforços para auxiliar Isabela na recolocação no mercado de trabalho, montando um escritório em sua casa para que ela pudesse exercer sua antiga profissão como corretora de imóveis. A jovem empresária, com sua visão empreendedora, não apenas estabilizou a situação financeira de Laura e Isabela, mas também as empoderou para que fossem independentes e realizassem seus próprios sonhos. Aos poucos, o ciúme cedeu espaço para a gratidão e admiração mútua entre as duas mães de Beatriz, reconhecendo o papel vital que cada uma desempenhou em sua jornada. Beatriz, ao proporcionar estabilidade e oportunidades para ambas, consolidou um ambiente familiar onde o respeito e a colaboração floresciam. As duas mulheres, apesar das diferenças, encontraram uma conexão especial em torno do amor que sentiam por Beatriz e pelos laços que compartilhavam com ela. A história dessa família extraordinária revelava que, mesmo diante de desafios emocionais, o amor e a generosidade podiam superar qualquer obstáculo, transformando uma história complexa em uma tapeçaria de harmonia, compreensão e felicidade duradoura. A visão de Beatriz era clara, ela desejava unir todas as pessoas que fizeram parte de sua vida, transformando-os em uma grande família. O casal que a apoiou financeiramente durante seus estudos a tinha como neta, e ela, por sua vez, os considerava como avós adotivos.
A proximidade do Natal era o momento ideal para celebrar essa união especial. Beatriz, suas duas mães, seus avós adotivos e o namorado Eduardo estavam determinados a criar uma festa de Natal memorável. Juntos, preparavam com entusiasmo cada detalhe, desde a decoração festiva até os pratos tradicionais que marcavam a ocasião. A casa se enchia de risos, carinho e alegria, refletindo o verdadeiro espírito natalino. Durante a festa, Beatriz aproveitou a oportunidade para apresentar Eduardo à sua família estendida. Ele era recebido calorosamente, e as histórias de suas vidas se entrelaçavam em um momento de conexão e aceitação. A proposta de Eduardo para construir uma família com Beatriz encontrou apoio e entusiasmo, consolidando ainda mais os laços que os uniam. A história de Beatriz refletia não apenas a generosidade material que proporcionou estabilidade às pessoas ao seu redor, mas também a generosidade de coração ao construir uma família que transcendia os laços sanguíneos. As diferentes origens e trajetórias se tornaram um mosaico de amor, respeito e compreensão. No ápice da celebração, Beatriz expressou sua gratidão pelo caminho percorrido e pelas pessoas que a acompanharam. Ela compartilhou uma lição de vida poderosa, destacando que a verdadeira generosidade vai além das posses materiais. É a capacidade de criar laços, de acolher, de oferecer apoio emocional e de compartilhar a felicidade com aqueles que se tornam parte fundamental de nossa jornada. Ao olhar para o conjunto de sua vida, Beatriz compreendeu que a verdadeira riqueza está na capacidade de tocar corações, de transformar vidas e de criar um legado de amor duradouro. Sua história inspirou não apenas aqueles presentes na festa de Natal, mas também todos que tiveram o privilégio de conhecer a mulher generosa e compassiva que ela se tornou.